A entrevista ela me preocupou. É. Por quê? Porque é fundamental numa hora como essa, que existe uma crise, e a crise é real, e o fato da crise tem sido colocado muito diretamente nas costas da Presidente da República em decorrência da incapacidade de gestão, de gerenciar, de gerir o governo. É lógico que, não sejamos simplistas, ela é herdeira de um processo que foi tramado pelo Lula e que hoje o ex-presidente quer lavar as mãos, tá certo? E responsabilizá-la pelo caos. Mas, neste momento, nós esperávamos dela, tá certo? Mais equilíbrio, esperávamos dela propostas mais consistentes. A comparação que ela fez foi uma comparação infeliz. Qual que você se Em refere? relação ao período da época da ditadura, entendeu? Eu acho que isso já é página virada. Nós estamos dentro de um regime democrático, consolidado, tá certo? As regras são realmente muito claras e todas elas estão sendo seguidas à risca. Um ponto que eu acho que deve ser ressaltado é que se você fizer uma análise mais delicada, você vai ver que não tem um motivo para a crise. Se você analisar bem, qual é o motivo da crise? Você vai buscar se tem algum problema externo, tem alguma coisa maior, o Brasil está passando por alguma uma dificuldade a mais. Não, a crise ela é de governabilidade. Então, a entrevista dela, em nada traz de positivo, tá certo? Para dar a ela uma estatura de estadista no momento de crise. Pelo contrário, ela ainda ela se coloca numa posição como se ela soubesse o que ela estivesse acostumada com aquilo, que ela sobrevive a esses desafios e tenta afrontar as oposições. Isso é uma coisa que não produz nada. Se você analisar bem, ela está escrevendo o script de todos que estão realmente os últimos estertores. Certo? Se você buscar pessoas que passam por essa situação e que não tiveram habilidade de construir uma transição, ela tá repetindo ali aquilo que se você buscar em discursos de outros que estiveram numa situação semelhante. Que discurso é esse, senador, que você diz? Ela está O repetindo o discurso, olha, script. eu me garanto, isso não me intimida, eu estou acostumado com isso, não tenho que colocar em risco o meu mandato, essa tese não tem como ser provada, entende? Quer dizer, é um momento em que até a repórter tenta, olha, mas se a senhora errou, talvez não seria inteligente se a senhora também reconhecesse os erros. Ela, de uma certa maneira, ela é extremamente superficial nesse assunto. Entende? Então, é um discurso que ela queimou uma etapa importante, tá certo? Para poder falar com a população brasileira. E principalmente os formadores de opinião. E o argumento dela de que, na verdade, o que se tem hoje é uma atitude golpista e uma luta política, porque não se tem nada que comprove que ela desviou um tostão, mexeu um tostão com dinheiro sujo. Bem, veja bem, nós jamais colocamos isso jamais foi colocado. Não vamos desviar o eixo da discussão. Jamais existiu nenhuma denúncia em relação à honra da presidente. Tá certo? O que se foi colocado e o que está hoje muito bem avaliado é a pouca popularidade que ela goza hoje junto à população. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, certo? Ela não tem uma política de governo
capaz de sinalizar uma saída para o momento que o Brasil se encontra. Qual é o momento que o Brasil se encontra? É de crise? É de uma crise de investimento que as pessoas não se sentem seguras. Não se sentem seguras em quê? Não se sentem seguras na presença da presidente em poder transmitir aquilo que se exige no regime presidencialista, que é exatamente o que é a confiabilidade, a segurança jurídica, o cumprimento das promessas, certo? Então são esses os pontos que são fundamentais. Quem produziu essa insegurança? Foi exatamente ela. Então, quer dizer, esse é o fato, ou seja, a campanha eleitoral dela e as ações dela é que produziram esse quadro de instabilidade. É que eu disse a vocês anteriormente, não tem um fato determinante capaz de dizer, olha, o Brasil vive uma grande crise. A grande crise é de confiança. E isso é suficiente para o impeachment, essa instabilidade que ela mesma gera? Porque aí, veja, aí vamos então aos desdobramentos. Né? Vamos aos desdobramentos. Ao ela produzir essa instabilidade, ela fez o quê? Ela realmente fez com que o Tesouro ela fez com que os bancos, tá certo, são controlados por ela, tivessem que arcar com despesas que são do Tesouro. Né? A situação da Petrobras, tá certo, hoje vai tornando claro que foi utilizado dentro de um processo de campanha eleitoral, tá certo? Imagina-se que, e tudo leva a crer também, se nós iniciarmos a CPI do BNDES, que também foi outra linha utilizada para repasse e também benefícios para financiamento de campanhas. Então, isto aí tudo foi até então escondido da sociedade. Então, quer dizer, ela alegar que do ponto de vista pessoal, não, estou falando do ponto de vista gerencial. Ela era presidente do conselho da Petrobras. Ela não pode alegar desconhecimento do fato. Ela tinha que ter tomado medidas austeras naquele momento. Como ela deixou as coisas correrem e acontecerem, ela hoje já não pode simplesmente jogar para a posição dela. Não é a pessoa física, ela tem que imaginar que é a pessoa jurídica. Nós não estamos discutindo aqui a pessoa física. A pessoa física tem todo o nosso respeito. Pessoa física. Agora, a pessoa jurídica, presidente da República, sabe que se omitiu, prevaricou, tá certo? Deixou com que as coisas caminhassem e aí sim o quadro deteriorou. Com essa deterioração é que veio a crise. Então, e essa crise aí veio embasada em quê? Em desvios e descumprimentos da legislação. E esse desvio produz o quê? Crime de responsabilidade, tá certo? Comprometimento pela lei eleitoral de que a pessoa não pode usar caixa 2 e com isso a chapa também está comprometida. Então, se você analisar, você tem vários pontos que mostram a situação hoje de risco da presidente querer se manter na posição de presidente pelas normas que ela infringiu, tá certo? E que ela não tem essa prerrogativa. Então, você não pode dizer que, ao você exigir o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, da lei eleitoral, você seja golpista. É muito simples, né? Então, todo cidadão amanhã vai se embasar, tá certo, no cargo que ocupa para dizer que qualquer tentativa de buscar aquilo que a legislação determina, seja ela eleitoral, seja ela fiscal, é golpe. Então, ela é imune a tudo. Então, é uma postura imperial, não é uma postura republicana.